Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre inteligência foco-temporal, que é justamente a capacidade, o teu desenvolvimento de transitar entre os tempos passado, presente e futuro. Então, o tamanho da tua ansiedade é determinado pela tua incapacidade, a tua inabilidade, a tua falta de comportamento, a tua falta de ação, de se mover ao longo dessa linha do tempo, entre o passado, presente e futuro, e quantificar isso e ao mesmo tempo produzir foco. Então, basicamente, existem três tipos de foco. O foco visionário, que é aquela tua capacidade de estabelecer metas e objetivos e estar lendo a tua meta, estar acompanhando a tua meta e se até a eles. Isso implica em uma imagem e uma visão do teu objetivo, antes que ele aconteça. E a gente já falou isso sobre ontem, no nosso desafio de ontem. Existe o foco comportamental, que é a capacidade de você produzir energia suficiente para que a tua meta aconteça. Por meio da comunicação, por meio do comportamento, por meio do pensamento, tá? Por meio da você já se sentir vivenciando aquela coisa antes de acontecer. E o foco consistente é conseguir manter tanto o foco visionário quanto o foco comportamental até que aquele objetivo aconteça, é uma visão de futuro. Então é justamente o que a gente vai falar hoje, presente, passado e futuro. Então veja bem, o nosso passado ele está relacionado às nossas lembranças, sejam lembranças boas ou sejam lembranças ruins. As lembranças boas do nosso passado você celebra. As lembranças ruins, você tem um aprendizado. Aí a pergunta é: as lembranças que você tem do seu passado, as boas, você tem celebrado? E as lembranças ruins do teu passado, você tirou um aprendizado em relação a isso? Em outras palavras, o teu passado hoje, o teu passado, ele vai te aprisionar ou ele vai te levar para frente através da celebração e do aprendizado? No presente, o presente está relacionado com a ação, com os teus objetivos, com as tuas metas, e nós já fizemos isso ontem. Então, o teu presente, ele pode ser produtivo ou improdutivo. E o teu futuro é a tua visão de futuro. As grandes mentes, as grandes pessoas, as pessoas de sucesso que já passaram nesse mundo, elas viam as coisas antes de acontecer. Isso é visão de futuro. Então, é justamente o teu foco consistente, que é você ver teu objetivo antes que ele aconteça. O teu foco comportamental, ele está muito relacionado a quê? Ao presente. Então, você vai produzir energia no presente para que aquela meta aconteça, você vai comunicar, você vai pensar, você vai sentir, você vai vivenciar aquela meta e você vai produzir ações para que ela aconteça. E o teu passado, tá? É justamente a questão, como eu falei, da celebração e do aprendizado. Você tem celebrado e aprendizado mais ou não tem aprendido ou não tem celebrado? Então, os padrões que nós temos é o padrão não ansioso e o padrão ansioso. No padrão não ansioso, as nossas lembranças, elas podem ser boas e elas podem ser ruins. E isso representa somente 10% do teu foco. Então, o padrão não ansioso, ele só foca no passado 10%. Ele pode ter lembranças boas. Nas lembranças boas, ele vai sempre celebrar. E nas lembranças ruins, ele vai sempre aprender. No presente, ele pode ser produtivo e improdutivo.
É perfeitamente normal, mas ele vai ser mais o quê? Muito mais produtivo do que improdutivo. Por quê? Ele vai focar mais naquilo que realmente importa, ele vai gastar menos energia. E o foco dele no presente está em 60%. A visão de futuro de um indivíduo que não é ansioso é uma visão que pode ser uma visão tanto positiva quanto negativa. Mas, por ele estabelecer metas de forma neurologicamente correta, como nós já aprendemos, ele vai ter o quê? Uma visão mais positiva de futuro do que negativa. E o foco dele no futuro é só 30%. Agora aqui que vem o problema. Na mente ansiosa, o passado dessa pessoa, olha só, ela está em 30%. A pessoa ela foca no passado em 30% em vez dos 10%. E aí qual é o grande problema? As lembranças que essa pessoa tem, elas vão ser boas e vão ser ruins. Porém, as lembranças boas vão ser muito menores do que as ruins. Ela vai ter muito mais lembranças ruins. E aí qual é o problema disso? Ela vai celebrar muito pouco, ou ela nem celebra. E o pior, ela não vai conseguir aprender as lições que o passado trouxe para ela. E aí qual é o problema disso? Como ela não celebra e não aprende as lições, ela vai trazer esse padrão de ansiedade do passado para o presente. Só que qual é o problema no ansioso? Em vez de ele estar 60% no presente, a mente dele, o foco dele, só está 10%. E aí, é como se ele tivesse muitas distrações. Então eu sempre pergunto, o que tem te tirado dos teus objetivos? E aí o que acontece? Por conta disso, desse foco só ser 10%, ele é extremamente improdutivo, ele vai gastar mais energia fazendo coisas que ele não devia, ou nem fazendo coisas que ele não devia. E o positivo, a produtividade dele positiva vai ser muito pouca. E aí, consequentemente, ele não aprende, ele celebra muito pouco, ele não foca no presente porque tem que focar em ser produtivo, e aí a mente dele vai começar a se preocupar em excesso. Então, a mente dele vai ter uma preocupação em excesso, vai se preocupar antes que as coisas aconteçam, e aí olha só o foco do futuro, fica 60%, que seria o foco do presente. Só que qual é o problema? Por ele se preocupar muito com coisas que nem aconteceram, e a preocupação é uma coisa negativa para a mente então ela vai se ocupar de coisas negativas. E aí a visão de futuro dele negativa vai ser muito maior do que a visão dele de futuro positiva. E aí começa a surgir os transtornos, né? A nível psicológico, a nível mental, a nível comportamental e a nível físico. Então, por isso que eu falei para vocês, estabelecer uma meta, você não tem que dizer aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. Então, você não vai dizer que eu não sou ansioso, que eu quero acabar com a minha ansiedade, que eu quero diminuir minha ansiedade, que eu quero aliviar minha ansiedade. Por quê? A mente, ela entende que isso é uma coisa negativa. Por mais que você entenda na mente racional, na tua mente racional, que corresponde só 5%, que é a tua mente consciente, que isso ali é bom para você, mas os 95% é da tua mente inconsciente, é da tua mente emocional, e ela não compreende assim. Ela entende que aquele negócio de acabar, não querer, diminuir, aliviar, é uma coisa que ela vai perder. E se ela perde, a mente não quer perder, a mente ela quer ganhar. E ela vai te dar o quê? Mais ansiedade. Por isso que é importante você estabelecer no presente uma meta de forma neurologicamente correta para que você tenha uma visão de futuro e trabalhar também o seu passado. E aí nós vamos começar a partir da próxima semana, né? Temos mais um bônus e depois desse bônus vamos dar um dia de pausa e aí nós vamos iniciar com a próxima semana onde vamos falar justamente da parte de pensamento, comunicação, sentimento, vou falar de padrões, de ansiedade,
E aí você vai entender melhor. E é justamente isso. Então você tem que estabelecer uma visão positiva de futuro. Então por isso que a nossa mente ela é ansiosa, ok? Então até a próxima, gente. E aí, fica para vocês a seguinte pergunta antes da gente fechar aqui. Qual é a ficha que cai para vocês? E o que você decide a partir de agora?